Oi, sou o Cauê do Terceiro no Ar e hoje eu vou falar sobre a ditadura militar e a Copa de 1970. A ditadura militar durou de 1964 a 1985 e ela tinha duas linhas ideológicas, a Sorbonne e a linha Dura. Os militares da Sorbonne defendiam uma redemocratização mais rápida. Os militares da linha Dura já não defendiam uma redemocratização rápida e eram muito mais repressores. O primeiro presidente da ditadura foi Humberto Castelo Branco. Seu governo durou de 1964 a 1967. Ele entra com a linha ideológica Sorbonne, por isso também é chamado de castelista, em alusão a ele. Seus atos como presidente foram a ilegalidade da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Ele criou o Serviço Nacional de Inteligência, a SNI. Ele também criou a CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que basicamente era qualquer um que se opunha às suas ideias. O seu governo iniciou uma política anticonstitucional, ou seja, eles não seguem mais a Constituição. E com isso, ele cria os atos institucionais. Sendo 10 atos no total, esses atos davam muitos poderes aos militares, basicamente caçando aqueles que se opunham à sua ditadura. O segundo presidente da ditadura foi Arthur da Costa e Silva. Seu governo durou de 1967 a 1969. Ele fazia parte da linha Dura, ou seja, ele era mais repressor do que o Castelo Branco. Inclusive é ele que cria o AI-5, o Ato Institucional número 5. Com o AI-5, os militares tinham poder para suspender os direitos políticos e civis das pessoas, poderiam fazer prisões sem ordem judicial, poderiam fazer tortura e dentre outras coisas mais. Ele também trouxe censuras muito mais fortes a música, teatro, jornais, etc. Inclusive com essa censura perseguindo cantores, jornalistas e qualquer um que fosse contra a ditadura. As torturas feitas pelos militares também na época eram muito fortes, sendo feitas pessoas afogando pessoas, dando choques e tantas outras coisas mais horríveis. E, inclusive por conta de todos esses problemas, acabaram surgindo muitas e muitas manifestações contra Costa e Silva. O terceiro presidente da ditadura foi Emílio Garrastazu Médici. Seu governo durou de 1969 a 1974. Ele aplicou muito mais o AI-5 do que Costa e Silva. É em seu governo que ocorre o, entre aspas, milagre econômico, onde Médici e seu ministro da Fazenda Delfim Neto tiveram a ideia de pegar e fazer empréstimos internacionais, dessa forma se endividando fora, porém fazendo a economia crescer. Eles até usavam a metáfora do bolo, que diziam: primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Assim será a economia brasileira. Com o dinheiro dos empréstimos, Médici fez obras faraônicas no Brasil, como a ponte do rio Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, a Angra 1 e a rodovia transamazônica. Obras faraônicas para o povo ver, basicamente. E a maioria dessas obras não deu certo. Então, com o milagre econômico, o PIB do Brasil subiu de 9% para 14%, mas as consequências foram catastróficas, já que com o endividamento e a inflação houve o aumento da desigualdade social. Basicamente, o bolo cresceu, mas ele não foi repartido a todos, e sim para poucos. Basicamente, é a partir desse, entre aspas, milagre econômico que a ditadura entrou em declínio, já que sua missão era trazer de volta a economia do Brasil e basicamente afundou muito mais. Então foi aí que começou a entrar em declínio. Com esses problemas que os militares estavam tendo, eles têm a ideia de propagar o ufanismo, que basicamente é o amor exacerbado pela pátria, deixando de lado os problemas sociais e focando no amor à pátria. Tanto que eles tinham um jargão: Brasil, amo ou deixo. Nessa época também estava tendo a Copa de 1970, que seria a Copa histórica, pois nessa Copa haviam 3 seleções bicampeãs do mundo: o Brasil, a Itália e o Uruguai. Poderia ser nessa Copa que sairia o primeiro tricampeão do mundo.
fazendo algo histórico. Com isso, os militares fizeram de tudo para o Brasil vencer essa Copa, pois sabiam que com o Brasil vencendo a Copa poderia trazer o ufanismo, já que dá para perceber que brasileiro é um povo que ama futebol. Com isso, o Brasil vai à Copa com talvez o maior elenco da história do futebol, com nomes como Zé Maria e Rivelino, ídolos do Coringão, Jairzinho, Tostão, um tal de Pelé e como técnico Zagallo. E com essa seleção, eles ganham a Copa de 1970, causando ufanismo nos brasileiros. Obviamente, não o suficiente para esquecerem todas as cagadas que o governo estava fazendo, mas causam um certo ufanismo, sim. Esse time de 1970 foi tão bom que entra em listas de maiores equipes do esporte ao todo, chegando a se equiparar com equipes como o Dream Team de 1992, que tinha nada mais nada menos que o GOAT, MJ, Michael Jordan, Magic, Larry Bird, Karl Malone, Pippen, só monstro. Ou seja, essa equipe de 1970 do Brasil foi muito boa mesmo para ser comparada a esses times. O quarto presidente da ditadura foi Ernesto Geisel. Seu governo durou de 1975 a 1979. Ele fazia parte da linha Sorbonne, e é através dele que começa basicamente o fim da ditadura, pois ele inventa a ideia de redemocratização lenta, segura e gradual, onde aos poucos eles iam devolvendo os direitos que tinham tomado. Inclusive através dele que tem o, entre aspas, fim do AI-5, já que não acabou totalmente, ainda se tinha em alguns lugares, mas diminuiu drasticamente o AI-5. Muitos militares da linha dura não gostaram dessa ideia de redemocratização e inclusive tentaram diversos ataques contra o governo. O quinto e último presidente da ditadura foi João Batista Figueiredo. Seu governo durou de 1980 a 1985. Seguindo a ideia de Geisel, ele continuou com a redemocratização lenta, segura e gradual. Figueiredo tira o AI-2, que basicamente falava que não podia ter multipartidarismo, só poderia ter 2 partidos. E a partir disso poderia ter mais de 2 partidos. Então muita gente se une para fazer vários partidos porque já sabiam que após o mandato de Figueiredo acabar, a democracia voltaria. Figueiredo fez também a lei da anistia, que dava perdão aos condenados políticos que foram caçados pela ditadura. Porém, essa lei também perdoava os torturadores do lado dos militares. Infelizmente, essa lei vale até hoje e muitos torturadores estão a solto ainda. Com o governo de Figueiredo chegando ao fim, eles tiveram a ideia de fazer eleições indiretas, o que causou revolta ao povo, que queria eleições diretas, queriam votar. Com isso surge o movimento Direta Já, onde as pessoas se reuniram para lutar pelo seu direito de votar. Inclusive, dentro do futebol, é nessa época que ocorre a democracia corintiana, onde jogadores do Corinthians como Sócrates e Casagrande, como uma forma de criticar a ditadura, fazem uma pequena democracia dentro do clube para criticar a ditadura. Porém, mesmo com as manifestações e tudo isso, as eleições foram indiretas. E em 1985, Tancredo Neves é eleito presidente do Brasil de forma indireta. Porém, nas vésperas de sua posse, ele acaba adoecendo e morre. E em seu lugar entra José Sarney e assim é o fim da ditadura. Bem, era isso. Obrigado, valeu, falou.